Odonato virou as mãos para si mesmo e falava olhando só para elas. Um homem, para falar dele mesmo, fala das coisas do início, como as infâncias e as brincadeiras, as escolas e as meninas, a presença dos tugas e as independências. E depois, coisas de ainda há pouco tempo. Veio a falta de emprego e de tanto procurar e sempre e não encontrar trabalho. Um homem para de procurar para ficar em casa e pensar na vida e na família, no alimento da família, para evitar as despesas, come menos. O homem come menos para dar de comer aos filhos, como se fosse um passarinho. E aí me vieram as dores de estômago e as dores de dentro, de uma pessoa ver que na crueldade dos dias, se não tem dinheiro, não tem como comer ou levar um filho ao hospital. E os dedos começam a ficar transparentes, e as veias e as mãos, os pés, os joelhos, mas a fome foi passando. Foi assim que comecei a aceitar as minhas transparências. Deixei de ter fome e me sinto cada vez mais leve. Estes são os meus dias. E volto a olhar, cada um nos olhos, incluindo o cego. Este é o corpo que agora tenho. Onjaki, os transparentes. Onjaki é um escritor angolano, já bem conhecido do público, não só no Brasil como em Portugal. Esta editora é portuguesa, editora Caminho. Obras como Assobiador, em 2002, Quantas Madrugadas Tem a Noite, 2004, Os da Minha Rua, 2007, Avô 19 e o Segredo do Soviético, 2008, entre outros títulos. Sempre colocou Angola e, com particular, a Luanda, de onde é natural, no centro da sua escrita. Com o presente romance, de novo, aparece Luanda, a Luanda atual, pós-guerra, das especificidades do seu regime democrático, do progresso, dos grandes negócios, do desenrasca. Desenrasca no Brasil é dar um jeitinho, desenrascar é dar um jeitinho. Como pano de fundo de uma história que é um prodígio de imaginação e um retrato social de uma riqueza surpreendente, combinando uma rara mestria ou registros líricos, humorísticos e sarcásticos. Os transparentes da vida a uma vasta galeria de personagens onde encontramos todos os grupos sociais, intercalando magníficos diálogos com sugestivas descrições da cidade degradada e moderna. Onjaki nasceu em Luanda em 1977, ou seja, pós-independência, independência de Angola, né? Até 75, Angola foi colónia de Portugal. Então é a primeira geração que nasce num país independente da colónia que teve lá vários séculos. Às vezes é poeta, co-realizador de um documentário sobre a cidade de Luanda, Oxalá Cresçam Pitangas, História de Luanda. É membro da União de Escritores Angolanos, está traduzido em francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, sérvio, sueco e chinês. Teve o Prémio Literário Sagrada Esperança em 2004, que é um prémio em Angola, e Prémio Literário António Palouro 2004, com Isso Amanhã o Medo, que são contos. Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, APE, que é em 2007, que é Portugal. Com Os da Minha Rua, o Grisano for Africa Prize, Young Writer, 2008, pelo conjunto de obras. Prémio FNIJ no Brasil, 2010, e também em 2010 o Prémio Jabuti no Brasil, na categoria juvenil, com Avó 19 e o Segredo Soviético, romance. E o Prémio Bissaia Barreto de Literatura para a Infância, 2012, com A Bicicleta que Tinha Bigodes. Este livro eu recebi de presente de Natal do meu querido primo, que é como o irmão do Nuno. No Natal de 2013, eu já morava no Brasil
E foi muito marcante receber este livro porque, de facto, ter filhos e não ter emprego e fazer das tripas coração para dar comida aos nossos filhos torna-nos algumas vezes transparentes. Estamos em 2020, em plena quarentena ainda, uns 22 de junho de 2020, há mais ou menos 2 meses que estamos em quarentena. Aqui no Brasil entramos agora no inverno, que nos meus parâmetros é um inverno tropical, então eu gosto desta mistura de vestido com cascol para simular oiê. E é com muito prazer que eu apresento este Onjaki, que eu acredito, eu já o encontrei em várias bibliotecas, vários livros do Onjaki, bibliotecas do SESC, bibliotecas públicas, onde as pessoas podem consultar e ler no recinto, ou cadastrarem-se e levarem o livro para casa sem pagar. E devolvê-lo, obviamente, não é? Porque se é uma biblioteca pública é para servir a toda a gente. Então não é um bem que vira para mim. Como eu já encontrei em algumas bibliotecas da universidade, onde as pessoas supostamente deveriam estar mais informadas, levarem a chave do armário onde se guardam as coisas para casa. Então o armário virou delas e não é essa a proposta, não é de um espaço público, né? E é com muito prazer que eu falo do Onjaki, não é? Porque estamos em 2020, como eu falei, em 1975 deu-se a independência dos países africanos de expressão portuguesa, lusófonos. Então faz agora 45 anos que Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste, embora Timor-Leste depois tenha sido ocupado pela Indonésia, né, que deu massacres e guerras, não é? Faz 45 anos, assim, só para fazer também como anti-imperialista, porque eu acredito que não, os países e as pessoas têm que ter autonomia. E vamos fazer uma analogia, não é? É como nós estamos na nossa casa e alguém invadir a nossa casa e agora a nossa casa deixou de ser o nosso espaço para ser o espaço de alguém que dita as regras. Então nós fazemos esse exercício de compreensão, de entendimento, não é? Ai, mas eu venho te ajudar, não é? Falo, por exemplo, Angola, não é? Teve uma guerra civil durante anos por conta desses impérios, não é? Na Guerra Fria, no caso, o Império Norte-Americano e o Império Soviético. E não foi assim uma guerra nunca é muito agradável, não é nada agradável. E ainda para mais porque Angola teve basicamente 4 décadas, não é, de guerra, não é? A partir de 62 até 74 teve com Portugal e depois entrou uma guerra civil que durou até aos anos 90. Então imagina como é que esse povo está. Então é com muito prazer, mando um grande beijinho, um grande axé para os meus amigos de coração, não é? Que são há décadas, nomeadamente o meu primo, a minha família, que acredita que Portugal não se tem que ser dono de nenhum país, a não ser governar o seu próprio, que muitas vezes até tem alguma dificuldade. Embora alguns brasileiros, por informações meio que um pouco até desconexas, acham que Portugal vive às custas daquilo que roubou do Brasil, não é? Então aí eu penso que a segurança social de Portugal é fruto do roubo que fez no Brasil. Eu acho que já se passaram 200 anos e já é tempo com a internet de começarmos nos a informar mais e melhor, sem a desculpa que o ensino, seja ele público ou privado, é manco. Sim, pode até ser manco, mas a nossa cabeça tem que ultrapassar essa manquice e nós fazemos a nossa parte de não sermos mancos, né? Principalmente com esta bela ferramenta que surgiu há relativamente pouco tempo, mas que tem um potencial do caramba. Então nós informarmos-nos para, pelo menos quando criarmos uma opinião fundamentada e com várias visões, não é?
Não é ler uma coisa e achar que já sabe tudo. E porque principalmente a comunicação violenta, de querer uma pessoa querer ter razão sobre a outra, demonstra que não está realmente informada. Porque quando nós estamos informados, nós também começamos a aprender a escutar mais, a silenciar, a escutar mais, antes de emitir opiniões erróneas, infundamentadas. Então, em 2020, comemora-se, para quem comemora a independência dos países africanos que eram pertencentes ao Império Português. É com muita alegria que eu vejo os meus amigos, quem é realmente meu amigo, a não defender, não é, essa lógica colonialista e que hoje no Brasil ainda se com fortes resquícios escravocratas ainda se pratica, não é? E alguns brasileiros que vão para Portugal vão viver para condomínios. Hoje as construtoras já estão a construir um quartinho para as criadas, coisa que não existia, não é, em Portugal. Ninguém tinha criadagem ao ponto de ter uma criada dentro de casa com o seu quartinho esconso. Então, e ainda acha que pode enfiar o dedo na cara daqueles que, não, além de não defenderem o colonialismo, mas por serem portugueses, talvez eles tenham aprendido durante a escola, durante a ditadura militar, que os portugueses eram os malvados e os brasileiros, mesmo os colonizadores, eram os colonizados. Então vamos desenvencilhar aí esse novelo todo enrolado, que mais parece um rasta, mas um rasta que se arrasta, que é não é maltratado, que é maltratado, não é, que não é bem cuidado, porque os rastas e que seguem essa filosofia de vida, cuidam bem dos rasta, das dreadlocks, tá? Então é com muita honra, não é, que eu apresento e que mando a notícia que tem muitos portugueses que não compactuam com essa balela, que ainda está mal resolvida, não é? De que Angola já foi nosso e Moçambique já foi nosso e nós tínhamos tudo e perdemos tudo. Tem muitos portugueses e portuguesas. Eu sou portuguesa, não é? Não sou português, sou uma mulher, não é? E com muita honra e respeito pelos trans, pelos transgêneros, pelas pessoas que escolhem para a sua vida o que as faz feliz, e ninguém tem que se meter nisso, não é? Cada um cuide do seu bem-estar e da sua felicidade, e que possa trazer benefícios aos outros, não é? E nós só podemos trazer benefícios aos outros quando nós estamos bem, quando nós nos assumimos, porque também é significativo quando somos racistas, xenófobos, homofóbicos, significa que qualquer coisa aqui dentro de nós não está lá muito bem resolvida. Misóginos, machistas, o que for. E às vezes os misóginos e os machistas vão lá buscar argumentações assim, podia ser aquela como outra, eu trato mal porque tu és mulher e és portuguesa e és branca. Isso é uma balela. Isso é uma balela. Bueno, vamos nos deixar de balelas. Grande quarentena, não é? Para quem pode, não é? Estar em casa, e não estamos todos, até podemos estar todos no mesmo barco, mas uns estão no convés e outros estão lá em cima. Então estejam lá em cima, deixam um pouquinho ao convés e tragam comida para os transparentes. Tchau, arrivederci, auf Wiedersehen, goodbye, a bientôt. Um grande axé.